Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus, estamos tendo mais essa rica oportunidade de aprender com o nosso Deus através das suas escrituras. Amém? Pessoal, estamos entrando agora em Apocalipse, ou seja, o significado dela é revelação, o livro da revelação. A gente vê que muitas das pessoas têm medo, muitas das pessoas criam, uma certa empatia a respeito de se aprofundar no conhecimento, a respeito deste livro de revelação. Porém, meus amados, nós temos que entender que é um livro da gente jubilar de alegria, porque aqui está escrito o futuro da humanidade, o futuro de todos que estão em Cristo, que é a glorificação, que é o grande dia, o dia onde não haverá mais choro nem tristeza. Então é um motivo da gente se alegrar, amém? É um motivo da gente jubilar de alegria em saber que Deus nos ama a tal ponto de nos salvar, de nos transformar o nosso corpo, que é um corpo sofrido, cansado, em um corpo glorificado, amém? Então a gente vai estar iniciando hoje Apocalipse de número 1, e é o que a palavra de Deus diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, a quem em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas das províncias da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, eu estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas, ou seja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, como uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito, e a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Graças a Deus. Pessoal, vamos lá. A gente vê aqui, quando abre a introdução, ele já aborda em relação à revelação, que é o significado de Apocalipse. Revelação de quem? De Jesus Cristo. Que Deus deu para mostrar a todos nós
o que há de acontecer em breve. Coisas que já aconteceu, coisas que estão acontecendo e coisas que acontecerão. Tudo está escrito aqui. Há muitos simbolismos, mas porém todos eles explicáveis, né? Ele está dizendo aqui que está enviando a mensagem para todos nós. Então, ele está dizendo que tudo que está escrito aqui é verdade. Dá testemunho de tudo o que viu. Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então ele aborda aqui, meus amados, que dá para a gente ter total entendimento que é com alegria que nós temos que ler. É com alegria que nós temos que estudar o Apocalipse. Ele está dizendo aqui no 3, feliz aquele que lê as palavras desta profecia. E feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, pessoal, nós que estamos sendo obedientes, estamos, na posição de filhos, estamos aqui guardando a nossa casa, tendo prudência com o que a gente faz na nossa vida, nós temos que ler com alegria. Porque, meus amados, se você está sendo fiel a Deus, se você está tendo uma vida de integridade, buscando a santidade, buscando a progressividade, a progressão da sua santidade diante de Deus, você tem que ficar feliz porque você está fazendo a vontade de Deus. Então, o que cabe a mim e a você é o lado bom dessa profecia, é o lado bom dessa revelação. Amém? Então ele está trazendo aqui algumas saudações, para João. Ele está dizendo as 7 igrejas da província da Ásia, são 7 igrejas, 7 templos. A gente vê que o número 7, meus amados, é a totalidade de Deus, é a perfeição de Deus. Você pode ver na palavra de Deus, por muitas e muitas vezes, a gente vê ele falando sobre o número 7. Então, meus amados, quando a gente começa a estudar tudo isso nos livros a respeito do número 7, que ele fala 7 igrejas, 7 estrelas, 7 espíritos, tem os 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, etc. Implicitamente a gente vê que temos várias aplicações aqui com o 7. 7 sessões que dividem um livro, 7 bem-aventuranças, 7 referências da palavra de Deus, 7 vezes a referência a Deus Todo-Poderoso e dentre outras. Então, basicamente, o número 7 aqui no Apocalipse, meus amigos, representa a totalidade de Deus, que é algo completo, sendo assim uma boa explicação sobre o porquê de 7 igrejas. Amém? Então, quando a gente começa a ler aqui, ele vai falando assim, olha, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ou seja, passado, presente e futuro. Deus é total, Deus é todas as coisas. Deus é atemporal, está fora do tempo. Então, ele é tudo. Então, a gente está vendo que está falando de Deus Pai, a primeira saudação. O Deus Todo-Poderoso. Aqui ele fala dos 7 Espíritos de Deus. Ou seja, a gente pode ter um entendimento, não quero me abrir muito a isso, mas a gente pode ter um entendimento aqui que está falando a respeito do Espírito Santo de Deus. São as características do Senhor, o Espírito Santo, os 7 Espíritos de Deus, que estão diante do seu trono. E também fala de Jesus Cristo, o Filho. Então está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito. Lembra quando Jesus veio? Ele era unigênito, único. E depois que ele morreu, meus amados, e venceu a morte, ele abriu o reino para nós. Então agora ele passou o primogênito, ou seja, o primeiro. Dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Então Jesus nos libertou dos nossos pecados, ou seja, a condição velha não pertence mais a nós. Se você tem o entendimento do que está dizendo aqui, ou seja, tem um antes e tem um depois, Tem um antes de Cristo e um depois de Cristo. A minha vida, a tua vida é pautada nisso, antes de Cristo e depois de Cristo. Você está vivendo o antes de Cristo ou você está vivendo o depois de Cristo? É uma decisão que nós temos que tomar. Amém? Porque Ele nos libertou, porém é uma condição. Você tem que entrar nessa aliança para você viver agora essa libertação, para você viver essa liberdade, livre do pecado, por meio do sangue de Cristo que nos justifica e nos dá condições de nos santificarmos dia após dia. Amém? Então ele está dizendo assim, olha, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém, meus amados? Nós fomos constituídos filhos de Deus, pertencentes a este reino, sacerdotes. O que sacerdote é, meus amados? No passado era um contexto, porém agora sacerdotes é o quê? Que serve a Deus. É aquele que cultua ao Senhor.
é aquele que rende louvores, adorações ao Senhor, aquele que vive em santidade a Deus. Isso é sacerdotes. Todos nós somos chamados para sermos sacerdotes, para servir a Deus. Amém? Porque a Ele cabe toda a glória, todo o poder, toda a majestade para todo sempre. Amém? Então ele está dizendo assim, ó, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, ou seja, princípio e fim. Diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Meus amados, é muito profundo. Se você começar a usar a tua imaginação agora para você imaginar, começa a conjecturar as coisas agora neste momento. Você imagina Jesus, Todo-Poderoso, vindo buscar a tua igreja, aparecendo nas nuvens e todos os olhos verão. Então aqui, meus amados, a gente vai entender que não vai ser algo comum, vai ser algo que o próprio Deus vai abrir a nossa visão espiritual. Todos nós enxergaremos Ele de fato e todos os olhos enxergarão e se prostrarão. Todos vão ter que render glórias, aleluia a Ele, querendo ou não, sendo salvo ou não, todos, meus amados. Então haverá um grande lamento aqui. Então quando você começa a imaginar esse grande dia, meus amados, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, a gente tem que se alegrar, porque nós, de fato chegaremos ao que é a excelência. Esse dia que Deus, através do seu Filho, vai se revelar a nós. E João pôde ver, um pouco disso. Ele está dizendo aqui, olha, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança de Jesus, eu estava lá na ilha de Patmos e por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, ou seja, eu estava preso porque eu servia a Deus fielmente. E no dia do Senhor, eu achei-me no Espírito, ou seja, o próprio Senhor trouxe uma revelação para ele. Então ele saiu do tempo Cronos, que é esse tempo que a gente vive, e ele foi para um tempo chamado Kairos, que é o tempo de Deus. Isso, meus amados, se você puder estudar, sabe, eu vou trazer um estudo a respeito de Cronos e de Kairos, é muito profundo, sabe, é muito profundo. Eu não quero me ater a isso, porque a gente tem que ter até uma maturidade para poder entender a respeito disso. Mas é simplesmente você sair desse tempo físico, esse tempo aqui, matéria, espaço, limite, e você simplesmente ser levado para um outro tempo, um tempo que é eterno, que é o tempo de Deus. Então, por exemplo, só para me fazer aqui a alusão de uma coisa, para você ter entendimento do que eu estou dizendo. Vamos supor que você está agora sentado na tua sala, Você está lendo a palavra de Deus, então você está aqui contando os minutos, contando os segundos, Você está ouvindo o pássaro cantar, você está vendo todas essas coisas, certo? Respirando, você ouvindo a sua respiração, você está lendo. Agora, o próprio Deus quer te trazer uma revelação espiritual. Simplesmente Ele tira você dessa matéria e Ele te leva agora para um outro nível. Ele te leva para um outro lado, para um outro tempo, o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Numa fração de segundos Ele te leva e Ele te traz uma revelação, coisas absurdas, em relação ao tempo e espaço. E a hora que você volta para o seu corpo de novo, você volta com a revelação que às vezes no tempo nosso aqui, limite, tempo, espaço, levaria horas para você assimilar tudo, que contrapartida, enquanto o Senhor te levou para esse espaço, Kairos, em fração de segundos, Ele te trouxe uma revelação gigantesca. Você está entendendo? É muito doido, Minha esposa já teve muito dessas experiências, eu ainda não tive, de ser levado para esse nível, esse campo Kairos, mas é muito profundo, meus amados. Então, João está dizendo o que aconteceu isso com ele. Ele estava ali, ele se pegou ali, na ilha de Patmos, preso, pela própria palavra de Deus, porque ele servia a Deus, ele foi preso. E num dia ali, simplesmente o Senhor levou ele em espírito para trazer essa revelação profunda. Você está entendendo? Então ele está dizendo assim, olha, escreva, o Senhor disse para ele, escreva num livro o que você está vendo e envie às 7 igrejas. Aqui ele fala o nome das igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então, ele está dizendo, a hora que ele olhou para trás para ver quem estava falando com ele, ele viu 7 candelabros de ouro, você sabe que são os candelabros, E ele também viu
além dos candelabros, ele viu um homem, semelhante ao Filho do Homem, ou seja, Jesus, com uma veste que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do peito. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz era muito forte, como um som de muitas águas. Ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, a sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. E quando João viu Jesus, ele caiu aos seus pés como morto, tamanho poder. Então o próprio Senhor permitiu João ser fortalecido. Então ele colocou a mão direita sobre João e disse para João: não tenha medo, João, eu sou o primeiro e eu sou o último, ou seja, eu sou tudo, eu sou único. Então, meus amados, se você for ver a comparação hoje, né, em relação às pessoas ficarem adorando um Jesus pendurado no madeiro, um Jesus, né, figurativo ali, você vê que é patético, porque não tem nada a ver do que ele é agora de fato. Amém? Então, meus amados, não temos que ficar preso nessa matéria, ficar preso, sabe, nesses simbolismos que a humanidade hoje traz. Jesus preso ali, sofrimento, preso na cruz. Meus amados, Jesus não está mais na cruz. Amém? Jesus foi transformado com o seu corpo em glória, ele voltou para a majestade. Olha o que João viu Jesus aqui. Não tem nada a ver do que a gente tem de imagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo agora é o Todo-Poderoso. Amém? Você imagina só, usa sua imaginação para você tentar imaginar quem seja Jesus agora, com seu corpo transformado. Ele deu aqui as características. Amém? Então, meus amados, ele está dizendo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, sua voz com muitas águas. Ele fala das 7 estrelas, né? Fala de uma espada afiada de 2 gumes, ou seja, corta ao entrar, corta ao sair. A palavra de Deus é profunda. Então, meus amados, ele fala assim: olha, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Ou seja, Jesus não está morto na cruz, Jesus está vivo, vivo para todo sempre. E ele tem as chaves da morte e do inferno nas mãos. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte. A morte não teve o poder sobre Jesus. E Jesus fala: escreve, pois, essas coisas que você viu, tanto as presentes quanto as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, meus amados, ali Jesus está trazendo o que aconteceria, o que estava acontecendo, né? Os anjos que são os responsáveis por essas igrejas, os 7 candelabros que são as 7 igrejas, são 7 templos, 7 igrejas. Então, meus amados, aqui a gente vai começar a se aprofundar a respeito da revelação que Jesus trouxe para João. Amém? E eu quero que você se alegre, porque esse Jesus todo-poderoso que a gente acabou de ver as características dele está vivo. Está vivo e ele é real e ele é todo-poderoso, ele é único. Ele é o primeiro e ele é o último, não existe outro Senhor além dele. Amém? Glórias a Deus. Meus amados, que você possa meditar nessa palavra, né? Permita-se viajar nessa palavra, que o próprio Espírito Santo de Deus vai te conduzir, né, a imaginar, a meditar, e o Senhor vai te trazer alegria, porque Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o Todo-Poderoso e é o Deus que nós servimos. Amém? Que Deus te abençoe.